Nós estamos aqui nesta aula 1 para falarmos sobre alfabetização e letramento. Meu nome é Karine Salles e nós vamos trazer aqui um estudo de uma escritora de livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira, o nome dela é Oda Cirelli de Souza, através do projeto de leitura e escrita. Este projeto foi desenvolvido para trabalhar no segundo ano do ensino fundamental e nós trouxemos aqui algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, na verdade todas elas precisam ser desenvolvidas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Nós trouxemos a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação da oralidade escrita, a compreensão da ideia de representação e o reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Para isso, então, foi desenvolvido esse projeto entre os bimestres, mas nós vamos falar na aula de hoje apenas da primeira parte do projeto desenvolvido no primeiro bimestre, aonde nós vamos iniciar o trabalho através dos nomes próprios de cada criança e dos colegas da sala de aula. Ela vai observar o próprio nome e também de todos os outros colegas. Por quê? Nós vamos fazer um trabalho de contraponto entre a escrita do próprio nome e a sonorização das letras. Por quê? O alfabeto, o A, B, C, D, E e assim por diante, tem um som. Quando você junta cada consoante com uma outra letra, uma outra vogal, ou faz a junção entre as letras, o som acaba alterando. E isso a criança precisa entender neste processo, porque é o início deste momento da alfabetização e do letramento, tá? E para isso, então, nós desenvolvemos esse projeto em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos fazer um trabalho de reconhecimento, então, do próprio nome e do nome de cada colega, com plaquinhas na sala de aula, escrito o nome de cada criança, em caixa alta, para que cada um possa entender, ler, observar. Este trabalho é feito também, é muito comum na educação infantil, principalmente no primeiro ano, fazer isso com logomarcas. A criança ela tem essa facilidade, ela reconhece, por exemplo, a marca Todinho, a marca Nescau, pela leitura que ela faz da logomarca. E isso vai acontecer também com os nomes das crianças, tá? Bem, na segunda etapa, volta um slide, por favor. Nós tivemos aqui a passagem de 2 slides. Isso, na segunda etapa, nós vamos trabalhar com a percepção da relação fonema-grafema dos nomes. Bem, através de uma reflexão que nós vamos levar as crianças quanto aos nomes das letras e o som de cada grafema, no contexto dos nomes próprios, tá? E a gente vai dar um exemplo daqui a pouquinho sobre como deve ser feito isso. Bem fácil, bem prático. Por quê? Este trabalho ele vai ser muito importante para ser desenvolvido durante todo o restante do segundo ano, sendo que no segundo semestre a criança já vai estar preparada para fazer a leitura decifração. Aí a leitura propriamente dita, tá? Volta o slide, por gentileza, passou mais um. Isso. Então nós vamos fazer aqui um exemplo. Como que pode ser feito esse trabalho dos nomes? Para fazer uma comparação entre os nomes, nós vamos supor que nós vamos trabalhar o som da letra S. Então, quais são as letras que podem entrar nestes exemplos? Nós trouxemos aqui alguns nomes. O Sérgio, César, Sheila, César, com um som Z no meio da palavra. Assim como a Tereza, que também tem o som Z com outra grafia, tá? Um é com a letra S, o outro é com a letra Z. E aqui, então, nós vamos mostrando para a criança, através da sonorização de cada palavra, que as palavras elas podem ter os mesmos sons, usando as letras diferentes, tá? Um outro exemplo também desse mesmo modelo é aqui com a palavra Kátia, a palavra Carol, Cláudio, Creuza, Kurt e Marcos, que é o som da letra C, né? Que pode ser feito também com a grafia da letra K. Tá? Só que tem alguns nomes que não tem como fazer essa comparação ou esse trabalho de sonorização com outros nomes próprios. Então nós trouxemos um exemplo que pode ser feito com outras palavras sem ser os nomes próprios. Aí nós utilizamos palavras que são mais comuns às crianças. Trouxemos aqui este exemplo, Rafael, que então vai ser feito com rato, que é o mesmo som, tá? Barato, que é com outro som, carrapato, que é mais carregado, por isso usa 2 R's,
e o carta, que aí é o R sozinho, sem uma outra vogal, que aí acaba tendo um outro som. Então, através desse trabalho, nós procuramos então trazer para a criança de uma forma muito prática, porque o nome próprio é uma coisa que a criança carrega o tempo todo, faz parte da vida dela, é muito fácil dela reconhecer, e a gente procura então iniciar um trabalho de desenvolvimento das habilidades que nós já mencionamos aqui no início da aula, e por isso você não pode perder a próxima aula, que trará então a segunda parte deste projeto de leitura escrita. Aguardamos a todos.